Boa noite, queridos. Que Deus esteja derramando da sua graça sobre o seu coração. Que seja um tempo muito especial, onde Deus ministre, Deus traga libertação, Deus traga cura, Deus libere a sua unção sobre as nossas vidas. Durante esse mês de julho, nós temos ministrado a respeito dos atributos de Deus. O primeiro assunto que foi mencionado foi sobre a bondade de Deus, depois sobre a imutabilidade de Deus, a onisciência de Deus. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês sobre os nomes de Deus. Você conhece os nomes de Deus? Qual é o tamanho de Deus para você? Então fechemos nossos olhos, mais uma vez oremos ao Senhor. E que Ele ministre em nossos corações. Eu quero, querido, te agradecer por este privilégio de poder compartilhar da Tua Palavra. Me coloco à inteira disposição do Teu Santo Espírito para que Ele ministre através da minha vida. Eu quero ser boca do Senhor neste lugar. Eu quero pedir que o Senhor me reviste de graça, de sabedoria, de unção, de autoridade, de provisões dos céus. Assim, ó Deus, que cada pessoa que aqui adentrou seja tocada no seu interior, seja tocada na sua mente, trazendo libertação, trazendo conhecimento, e a vitória do Senhor seja liberada sobre cada vida, no nome poderoso de Jesus. Amém. Ainda em pé, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 a 15. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o que de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém. Podeis assentar. Como nós compartilhamos hoje, estaríamos falando sobre os nomes de Deus. Quando referimos-se ao nome, entendemos que o nome tem uma implicação sobre a reputação de alguém. Fala de algo a respeito dos atributos da pessoa, do caráter da pessoa. Mas na Bíblia, o nome de Deus nunca é rótulo. Porque Deus sempre é uma pessoa. E esta pessoa, se você não o conhece, Ele quer se revelar a você nesta noite. E a pergunta é, como Deus se revela? Algo que nós iremos aprender através da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Mas eu volto a perguntar para você refletir, qual o tamanho do seu Deus? Entendendo acerca daquilo que vemos através da leitura, que Moisés, ao ser chamado por Deus, a ter tido ali uma experiência sobrenatural na sarça ardente, provavelmente Moisés ficou estupefato diante daquela visão maravilhosa. Mas Moisés ousou ir além das suas emoções. Ele ousou querer conhecer a Deus. A Bíblia nos fala no livro de Oséias, que o povo perece, porque, Oséias 4:6, o povo perece porque falta conhecimento. Se a Bíblia
é que fala de Deus. Eu pergunto, você é um estudante da Bíblia? Você é um pesquisador da Bíblia? Você é aquele que se debruça na palavra de Deus para conhecer o seu Deus? Ali então, quando Deus se revela de uma forma sobrenatural, a princípio creio que Moisés ficou maravilhado com aquela visão. Mas a partir daquela visão, despertou em Moisés conhecer o Deus que ele iria representar. Meus queridos, você consegue perceber? Se uma pessoa pergunta para você se você conhece a Deus, qual é a resposta? Qual o nome que você dará? O nome que você dará, meu querido, provavelmente será aí alguma experiência com o Deus que você teve, com uma forma de Deus que Ele se revelou a você. Mas ali, a Moisés, eu percebo, eu acredito da grande ousadia de Moisés, perguntar, como que eu vou chegar no meio do povo? O que eu vou dizer? Eu vou tentar relatar a visão que eu tive, eles não vão entender, porque a visão é muito pessoal. Assim como a revelação que Deus dá, impacta sim aquela pessoa. Mas então Deus fala, diga ao povo que eu sou. Eu sou quem? Eu sou o que estou enviando você para falar para o meu povo sobre a promessa que eu tenho, as bênçãos que eu tenho derramado sobre a vida do meu povo. Mas no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, meu querido, não importa o tempo que você é crente, não importa quantas vezes você possa ter lido a Bíblia, mas o conhecimento de Deus, entendendo que Deus é eterno, que Deus é poderoso, que Deus é onisciente e que Deus está presente em tudo, em todas as coisas. Os nomes de Deus são fundamentais para que possamos conhecer mais sobre Ele. É interessante, você vai vendo Deus parecendo que tem vários nomes. Mas Deus é o mesmo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ali Deus está falando, proferindo, declarando, afirmando a criação de toda a terra. E qual é a figura, qual o Deus que se revelou ali no Éden? Qual foi o Deus que se revelou ali no Gênesis capítulo 1? É conhecida no hebraico a palavra El. Qual é o significado de El? El é significado de força. Deus é força. Deus é poder. Mas junto com aquela palavra, com aquele versículo 1, tem também, junto ali, o Elohim. E o que é Elohim? Naquele contexto, é o Deus que era antes mesmo da criação. Ele é autoexistente. Ele estava presente já em todo o universo. E que ele tem poder criador. E ele estava ali se manifestando, se revelando ali no Éden. E nesta noite, o meu desejo é que você conheça mais de Deus. Que você venha compreender, que você venha acessar conhecimento, que venha destravar fortalezas na sua mente. Porque Deus, meu querido, Ele está vivo. Deus está em nosso meio. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está aqui. Agora, meus queridos, Ele deseja
se revelar pessoalmente a cada um de nós como uma pessoa. Ele deseja que você o conheça de forma relacional. Ele não está distante. Ele está distante daquele que o trata com indiferença. Aquele que não deseja, não busca conhecê-lo. Por isso que o texto ali em Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Interessante que no Novo Testamento fala também de conhecer você, conhecereis a verdade, falando do verbo que é Jesus, o verbo que é Deus, e esta verdade vos libertará. Meu querido, não caia no sistema do mundo, onde aqueles que não conhecem a Deus, passam a abrir a mente para a possibilidade de outros deuses, de mentiras se instalar nos seus corações, e roubam a essência de Deus que Ele revelou e quer se revelar a você. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 13, fala, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Os personagens bíblicos conheceram os nomes de Deus. E meus queridos, eles não são melhores do que eu e você. Cada um de nós podemos conhecer a manifestação de Deus. Podemos conhecer a presença de Deus e desfrutar do poder que está no nome de Deus. Há poder no nome de Deus. Quais são os nomes de Deus? Deus tem nome. O nome pessoal de Deus é Iavé. Na tradução hebraica é Yahué. Que tem como subtítulo também Jeová ou Javé. Isso quer dizer eu sou. A revelação ali que Deus se revelou ao seu servo Moisés. A partir do momento que Deus se revelou a Moisés, Ele deu a Moisés ali uma missão. Uma missão essa que era para tirar o povo do Egito, o povo da escravidão. Mas também Deus já preveniu a Moisés que haveria resistência dos deuses daquele povo. E você vai ver a história, Deus se manifestando de forma tão poderosa. Algumas implicações surgem do uso do nome de Yavé. Primeira, autoexistência, a imutabilidade de Deus, a presença constante de Deus entre o seu povo, o poder de Deus para agir em benefício do seu povo. Deus é um Deus que tem aliança. Não apenas com Moisés, não apenas com o povo de Israel. Deus é um Deus que quer fazer aliança com você. Deus te convida a você ter essa aliança com Ele. Ainda podemos apresentar alguns títulos na Bíblia, no Novo Testamento, sobre Jesus. No Novo Testamento, a palavra Deus é Theos. E de Jesus é Adonai, que quer dizer. E também a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Mas vocês vão ouvir vários nomes, uma lista de muitos nomes, para você ter um pouco mais de conhecimento. Com certeza, Deus derramará muita graça à sua vida. E a partir de hoje, você vai entender que o seu Deus tem todo o poder. Amém? Não há nada que pode surpreender a Deus. Não é pandemia
que vai deixar Deus preocupado. Não é problemas, não é uma guerra, não é qualquer situação que vai deixar o teu Deus, o meu Deus, desestabilizado. Para isso, meu querido, eu e você precisamos conhecer e aprender a acessar os nomes de Deus e alcançarmos vitória em nome de Jesus. Eu vou fazer algumas leituras de alguns nomes para que você possa conhecer. Iavé. Significa Jeová, Senhor ou eu sou. Iavé, vocês ouviram a tradução. É a mesma aplicação que Deus teve ali quando Moisés estava ali na sarça ardente. Elohim. Elohim, Deus. Deus é forte, poderoso, supremo. Amém. É esse Deus que eu e você servimos, meus queridos. Você pode celebrar diante daquilo que você entende profeticamente sobre a sua vida. Amém? Theos é uma palavra grega. Deus. Jesus é chamado de Theos, único e verdadeiro Deus, inigualável, transcendente, Salvador. Amém. Outro, Ipsitos. Ipsistos, altíssimo, digno. Amém, glória a Deus. Pantocrator. Termo utilizado no Novo Testamento, Deus onipotente tem todo o poder. Amém. 7, Quírios. Quírios significa Senhor, dono, mestre, criador, rabi. Mestre refere-se a Jesus no hebraico Yahweh. Amém. 8, Despotes. Despotes, senhor, dono ou mestre. Amém. Yeshua é Mashiach. Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Aleluia. Amém. Agora alguns nomes compostos de Deus. Jeová Jireh. Significa o Senhor proverá. Amém. Proveu o sacrifício a Abraão. Deus demonstra o seu cuidado por mim e por você. Jeová Tsidkenu. Significa Senhor, justiça nossa. Aleluia. Jeremias fala sobre esse nome, a justiça. É cheia da misericórdia, a justiça de Deus. E aqui, meus queridos, quantas promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus é justo e Ele fará justiça ao teu favor. Jeová Nissi. Significa o Senhor é minha bandeira. Jeová Rafá. Significa o Senhor que sara. Jeová Shalom. Significa o Senhor é paz. Jeová Chamá. Significa o Senhor está presente. Ou o Senhor está aqui. Ele está aqui, meus queridos, a Bíblia diz, né, onde tiver dois. Meu querido, você pode ficar desse jeito, sabendo que Deus está aqui? Celebre, meu querido, nós estamos na casa do Senhor. Jeová Kadesh.
Significa o Senhor que vos santifica. Aleluia. Jeová Elion. Significa o Senhor Altíssimo. Aleluia. Jeová Sabaote. Significa Senhor dos Exércitos. Amém. Jeová Elohim e Israel. Significa Senhor Deus de Israel. Amém. El Shaddai. Significa Deus Todo-Poderoso. Amém. El Elion. Significa Deus Altíssimo. Enfatiza força, soberania e supremacia de Deus. Amém. El Olam. Significa Deus eterno. Aponta para um Deus que não muda. Amém. El Roi. Significa Deus que vê. Meus queridos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não tem como você se esconder de Deus. Se você vai no céu, Ele lá está. Se você desce nas mais profundezas dos abismos, Deus está. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eu lembro uma certa ocasião que um jovem começou a namorar e o namoro não era muito santo. E de repente, quando ele estava no seu momento lá com a sua namorada, ele disse que viu a presença de um anjo me representando ali, naquele ambiente. E ele tomou temor de Deus. Deus está com os olhos sobre todo o lugar. Amém? El Elohim Israel. Significa Deus, o Deus de Israel. Mas, gente, eu não sei, mas eu quero convidar você a colocar-se em pé. Você vai colocar os nomes? Eu quero te dar a oportunidade para você virar crente hoje. Não entenderam, meus queridos? Eu quero te dar a oportunidade para você virar crente mesmo, aleluia! Eu vou citar alguns nomes, descrições do nome de Deus. O Santo de Israel. Cadê os crentes? O Poderoso de Israel. A Força de Israel. O Ancião de Dias. A Rocha Eterna. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Juiz que julga a sua causa com equidade, com justiça. O pastor, melhor dizendo, o bom pastor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por mim e por você. O primeiro, o último, o alfa e o ômega. O Pai, a Bíblia diz que não há ninguém na face da terra que seja bastardo. Hoje Deus está restaurando a sua paternidade. A minha esposa compartilhou que mesmo que sua mãe abandone, o seu pai jamais te abandona. Eu lembro de uma experiência que eu tive com a paternidade de Deus. Talvez você possa até se identificar com esse meu testemunho. Eu tive uma infância onde eu permiti que muitas tristezas, muitas frustrações, muitas injustiças
eu não era aberto para receber afeto, carinho. Consequentemente, gerei dentro do meu coração um afastamento, fechando meu coração para as pessoas, e imaginando que Deus era muito duro demais, muito exigente demais. E eu me via com tantas imperfeições e parecia tão impossível Deus me amar. Porque quando nós falamos de Deus, meus queridos, nós estamos falando do poder dele. Mas quando falamos de um pai, nós estamos falando do carinho, da aproximação. Estamos falando de uma intimidade, de um relacionamento. E muitas vezes nós conhecemos só aquele Deus, aquele que tem que nos curar, aquele que tem que prover os recursos. Mas eu descobri na paternidade de Deus que é muito melhor que qualquer recurso. É muito melhor do que qualquer bênção. E num determinado dia ele não apenas se fez presente através de uma teofania no meu quarto. O meu quarto se encheu da glória de Deus. E eu que estava sem esperança, sem perspectiva de um futuro. Não apenas ele curou a minha alma, curou a minha ausência de uma paternidade. Mas me deu uma paternidade. E ele disse, eu sou teu pai. E além disso, ele me disse, eu tenho um destino profético. Eu tenho um propósito na sua vida. Meus queridos, desde que aquilo aconteceu, eu passei por muitas situações, por muitas provas. Mas eu tinha uma confiança, uma convicção que Ele estava comigo. Mesmo quando eu estava na igreja, ou longe dela, através de viagens, e situações que eu estivesse longe, mas eu sentia Deus bem perto de mim. Eu deixei de viver uma religião faz muito tempo. E eu passei a viver um relacionamento com Deus. E quando, por algumas situações que eu deixo de me abater, deixo contaminar o meu coração, deixo afetar as minhas emoções, permitindo que enganos, mentiras, fortalezas se levantem, eu fico desesperado. Eu quero voltar a estar próximo do meu Pai. Eu não busco as suas mãos para me tocar. Eu busco o seu coração para me encher. Então, meus queridos, Deus é o Deus que se manifestou ao seu povo. Ele buscou escolher um povo para revelar o seu nome, para se manifestar ao seu povo, para que este povo desejasse a sua presença. E Moisés amava tanto a presença de Deus, que ele ficava 40 dias na presença de Deus, sem comer, sem beber, não via a hora passar, porque ele desejava a presença de Deus manifesta. Mas quando ele descia do monte, e via ali o povo pecando contra o Senhor, suscitava uma ira no seu coração, uma indignação. Por que as pessoas não têm o mesmo relacionamento? Por que não vão a Deus? Meus queridos, qual é o Deus que tem ocupado o seu coração? Porque o Deus da Bíblia, Ele não divide espaço com ninguém. Por isso que a Bíblia diz, apenas adorará só um Deus.
só a Ele dará culto. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Meu querido, mas nós estamos dentro de um corpo que está tendencioso a pecar. E a única coisa que pode afastar-nos de Deus é o pecado. Mas muitos ficam preocupados de supostamente aquilo que seria pecado grande. Meu querido, tudo aquilo que afasta você da presença de Deus é um pecado. Porque o pecado nada mais é que quebra de comunhão com Deus. Não importa você estar alguns anos dentro da igreja, mas há muita coisa ainda que Deus quer se revelar à tua vida. Eu já imaginava que já conhecia Deus por essa experiência sobrenatural que eu tive o privilégio de conhecer. Mas em cada uma das situações que eu ia para Deus, Ele se revelava. E meus queridos, quando Ele se revela, a tristeza vai embora e a alegria invade o nosso coração. Quando Ele se revela, dissipa todo o mal. Todo o mal que se levantou contra a tua vida é dissipado. Quando Ele se revela, a ansiedade, que muitas vezes pode estar tirando o seu sono, Ele trará paz ao seu coração. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis que Abraão, quando passou a caminhar com Deus, porque não tem, meu querido, como você conhecer a Deus só esperando receber uma palavra de edificação num culto. Você precisa, assim como Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia. Pai nosso que estás nos céus. Fala de adoração, fala de enaltecer o nome de Deus. E pão nosso fala de provisão, meu querido. Você está preocupado que possa faltar algo na tua casa? Lembre que a promessa de Deus de provisão sobre a tua casa. E ali então, Abraão preocupado, que Deus lhe pediu um sacrifício. O que vemos pessoas, quando estão passando por momentos de dificuldade, não querem fazer sacrifício da sua carne. Não querem fazer o sacrifício de gastar um tempo para estar na presença de Deus, porque tem inúmeras coisas para resolver. A Bíblia diz: entrega os teus problemas ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E quando Abraão sobe para apresentar o seu sacrifício ao Senhor, porque Deus não queria o sacrifício, mas Ele quer ver a resposta que você dá diante daquilo que Ele pede. E o que Deus estava provando? A fé de Abraão. A Bíblia fala que quando Moisés tirou o povo de Israel, eles se depararam com um grande inimigo, que eram os amalequitas, que era um exército muito forte, muito poderoso. Eram adestrados, preparados, muito bem armados. E o povo de Israel ainda não havia todo aquele treinamento, não havia todo o preparo. Então Moisés fez um acordo com Josué: você vai para a guerra que eu vou para o monte. Enquanto o teu marido, a tua esposa sai trabalhar, coloca seu joelho no chão, meu querido. Vá para o monte na presença de Deus. Eleve as suas orações ao altar, a soberania do Senhor. E ali então Moisés levanta as mãos. Enquanto Moisés levanta as mãos, o povo, Josué, prevalecia contra o inimigo.
Quantos, mediante as lutas, as dificuldades, afrouxam, deixam de orar, deixam de vir na casa de Deus, deixam de fazer aquilo que Deus propôs e convidou-os. Mas ali, Deus se manifestou a Moisés e também ao povo de Israel como Jeová Nissi. Ali foi levantado a bandeira da vitória. Quando o povo de Israel, por estar pecando contra Deus, os midianitas vinham, saqueavam, e o restante da colheita eles tacavam fogo, permitindo a aflição financeira, permitindo a tristeza, a angústia no meio do povo, permitindo que o povo perdesse a esperança. Mas ali Deus se revela ao seu povo como Deus da paz, Jeová Shalom. E assim poderíamos fazer inúmeras considerações, aonde homens diante da luta puderam acessar, puderam se achegar diante de Deus e tiveram a vitória. Eu gostaria de convidar você que fechasse seus olhos. Qual o tipo de luta que você está enfrentando? Qual o tipo de situação que você está enfrentando? Eu te convido a você chamar a manifestação deste Deus poderoso. Quando o povo de Deus estava enfrentando uma grande batalha, Deus se manifestou como Todo-Poderoso, que o poder dele estava acima de todos os deuses, até mesmo para que o povo pudesse sair lá do Egito, da escravidão. Deus se manifestou ali, trazendo 10 pragas sobre o Egito, para confrontar os deuses, os panteões que haviam ali no Egito, onde era adorado. Deus veio para quebrar o Egito e dizer que há um só Deus que deve ser adorado. Eu quero dar a oportunidade a você nesta noite, a você acessar dessas manifestações do nome de Deus, que é o mesmo, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Quando o povo de Israel estava caminhando para o deserto, Deus chamou o povo e fez uma aliança com o povo e disse: se vocês andarem na minha presença e me obedecerem, nenhum mal das nações atingirá vocês. Praga alguma chegará na sua vida, maldição nenhuma alcançará a tua casa. Nenhum de vocês, meus queridos, Deus falando ao seu povo, trará ou enfrentará doenças ou qualquer outra coisa. E ali Deus se revela Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu quero convidar aqui a pastora Jane para subir aqui, para estar orando, declarando sobre a vida de cada um. Os diáconos e os intercessores podem estar orando aqui pelos irmãos, impondo as mãos, enquanto a pastora Jane estará levantando o clamor diante do Senhor. Santo
santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que envolve, aquele que abraça, aquele que está conosco. Ele é a nossa majestade santa e Ele está aqui, lamacana, lamaçando, lamai, para estender a sua mão poderosa, porque as suas mãos estão cheias de graça, as suas mãos estão cheias de poder, as suas mãos estão cheias de misericórdia, as suas mãos estão cheias de cura, lamaçando, canda, lamaçando, lamai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que nesta hora, Senhor, venha acontecer o sobrenatural de Deus sobre cada vida e você possa ser levado a lugares aonde você está precisando chegar, o lugar da cura, o lugar da libertação, o lugar da honra, o lugar da graça, o lugar da conquista, o lugar da vitória. Lavacanda, lamaçando, santo, oh santo, 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 santo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Ele está aqui, lamacanda, lamaçando, canda, lamaçando, lamai, preveracte, santo, lamai. Ele está aqui para te dar a benção, para te dar a vitória, porque Ele é um Pai que te abraça. Alamacanda, lamaçando, santo. Aqui, santo é o Senhor. Não tem filhos órfãos, mas tem filho do Deus vivo, daquele que deu o seu filho para te resgatar. O Senhor Jesus Cristo te comprou com o seu sangue, pelo sangue do Senhor. Alicanda, lamaçando, lamai. Você foi comprado, você está resgatado, você está purificado, você está santificado pelo poder do sangue do lamacanda, lamaçando, lamai. Jesus Cristo é o Senhor, é a fonte das águas da vida, e nesta noite Ele te dá, santo é o Senhor, alicanda, lamaçando, lamai, a beber do rio da água da vida. Eis que sou o Senhor que te sara, eis que sou o Senhor que te sara, que te dou a beber do rio da água da vida. Eis que sou aquele que te chamo pelo seu nome, porque eis que te saro, eis que te purifico, eis que te santifico, lamacanda, lamaçando, lamai. Eis que nesta noite brilha o sol da justiça, intenso na sua vida, muito intenso, brilha o sol da justiça sobre a sua vida. Nesta noite, o sol da justiça entra na sua casa, entra comida na sua mesa, na sua geladeira, entra valores na sua poupança, na sua conta corrente, lamacanda, lamaçando, lamai, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o banqueiro forte, lamacanda, santo, lamai. Está sendo liberado nesta hora a vitória, estão caindo as cadeias, estão caindo os grilhões, estão abrindo as portas fechadas, lamacanda, lamaçando, lamai, porque quando o Senhor ordena, não existe porta fechada que não se abra, não existe ferrolho que não venha abaixo, porque a ordem do Senhor é poderosa, lamacanda, santo, lamai. E eis que o Senhor está conosco, eis que o Senhor nos diz: levanta-te, levanta-te, louvado seja o nome do Senhor. Adoremos ao Senhor, o grande nosso Deus é o Shaddai, aquele que é poderoso para fazer nova todas as coisas, aquele que está neste lugar, porque lamacanda, santo, lamai, Ele diz: eu sou aquele que faço nova todas as coisas, eu sou aquele que habito no meio dos louvores. Alamacanda, santo, lamai. Nesta noite você vai caminhar sem peso. Nesta noite você vai entrar pelas portas abertas, alamacanda, lamaçando, lamai, porque o Senhor te diz: eu sou o Senhor que abre as portas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Oh, lamacanda, lamaçando, lamai, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah, santo, 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 santo é o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, delas eu sou conhecido, elas me seguem, lamacanda, lamaçando, lamai.
Santo é o Senhor, louvado, glorificado, bendito e exaltado. Santo, santo, santo é o Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Glórias a Deus. Jesus Cristo está numa presença manifesta nesta noite, de uma maneira muito forte, de uma maneira maravilhosa. Lamacanda, lamaçando, lamai. Sinta, lamacanda, santo, a presença do Senhor. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Muito obrigado, Senhor.